Vamos começar. Três, dois, um. Vou começar agora os slides, então, da unidade 3. Nossa última unidade da primeira disciplina, do primeiro livro. Então, vamos dar sequência aqui, ok? Então, relembrando, né, as unidades que a gente viu nesse livro, Perspectivas Profissionais, tá? Unidade 1, você no ensino superior, unidade 2, você na educação à distância, e a unidade 3, Perspectivas Profissionais, um desafio, né? 2 pontos, um desafio. Os tópicos, então, que a gente vai ver nessa unidade, espero que vocês já tenham lido, bem importante vocês já terem lido, é legal que durante a semana vocês façam a leitura disso, tá? Então, quem já leu, vai ver os slides agora e já vai fixando conteúdo e não vendo algo novo, né? É importante observar que quando a gente lê antes, e aí já consegue fixar conteúdo quando vai ver a apresentação do professor, tá? Então, essa também é uma questão de organização que a gente viu lá na unidade 2, né? Como ser um acadêmico bem-sucedido em AD, aquelas 8 qualidades que vocês precisam ter, né? Que a gente precisa ter, eu também sou um estudante à distância, então todos nós precisamos ter para ter qualidade no ensino e no nosso aprendizado, ok? Então, tópico 1, competências e habilidades para o mercado de trabalho. 2, postura profissional. 3, como criar oportunidades profissionais. E 4, estratégias para o sucesso profissional. Certo? Então, essa unidade, ela fala um pouco mais sobre o ser, né? Sobre o desenvolver do indivíduo em relação ao mercado de trabalho, né? Principalmente em relação a comportamentos, que é o que a gente vai continuar vendo nesse tópico, certo? Então, olhando de uma forma mais ampla os 4 tópicos, certo? Primeiro, competências e habilidades para o mercado de trabalho, economia do conhecimento e competências individuais e organizacionais. Segundo, postura profissional, imagem, produtividade, etiqueta. 3, criar oportunidades de trabalho, empregabilidade, currículo, inclusive lá no portal de vocês tem uma dica lá de como fazer um currículo, tá? Pode ser que sirva também, né, em algum momento para vocês, pode ajudar. Entrevista, então, principalmente em relação ao comportamento, né, como se colocar em relação a uma entrevista. E relações de trabalho, aí sim, já no mercado de trabalho. E o quarto tópico, estratégias para o sucesso profissional. Planejar estrategicamente a carreira e como ser diferente no mercado de trabalho. Vamos lá. Então, tópico 1, competências e habilidades para o mercado de trabalho. Conhecimento, cada vez mais, torna-se central nas estruturas produtivas de mercado ou do terceiro setor, ou seja, pode ser considerado um ativo das empresas organizacionais. A economia do conhecimento busca conjugar diferentes fenômenos sociais e produtivos que contribuíram, de maneira geral, para a centralização do conhecimento em nossas sociedades. Competências individuais, humanas ou profissionais são aquelas que expressam os conhecimentos, as habilidades e as atitudes dos indivíduos que trabalham em uma organização. Dito isto, tá? Agora vocês precisam observar o que centraliza o tópico 1 da unidade 3, tá? Do livro de vocês, que é a tríade chamada de CHA, conhecimentos, habilidades e atitudes. E aí vocês podem pegar o livro de vocês lá na página 108, ok? Então abre lá na página 108, e essa palavrinha CHA, ela norteia praticamente tópico 1. Quem trabalha em empresa, né, quem já fez algum curso aí do mercado de trabalho, já deve ter ouvido, né, essa palavrinha, ok? Deixa eu só confirmar aqui, página 108, só um pouquinho. Tá? Então, ali, figura 17, competência, habilidades e atitudes. E aí, dentro desse conceito, né, o autor ele faz uma relação entre os três e utiliza os três como essa palavrinha chá,
E aí vocês podem observar o que cada um significa, né? Sabendo o significado da palavra, vocês já têm a compreensão do que é, ok? E no conteúdo de vocês ali, então, o conhecimento está relacionado às informações, ao saber o que e por quê. As habilidades agregam perspectivas técnicas das capacidades e do saber como realizar certa ação. E as atitudes representam a vontade de se fazer, relacionada à identidade e à determinação, ok? Então, conhecimento, tá, é o saber, ok? As habilidades é o saber realizar, saber fazer. E as atitudes é se colocar à disposição de fazer. Tá? Então, é bem importante ter esse entendimento. Saber, saber fazer e o ser, né? O querer. Aí aqui tem um quadro, vocês podem baixar esses slides lá do portal de vocês, e quem quiser olhar com mais calma, tá? Tem aqui, eu vou dar um exemplo, né? Aptidões cognitivas, aptidões físicas. Então, o cognitivo relacionado, né, à capacidade de entendimento, a capacidade de reprodução de conhecimento, de reflexão, nesse sentido. Físicas, em relação ao que consegue fazer, né, com o seu próprio físico. Ali ele fala sobre força, destreza, precisão, e aí você vai poder se encaixar, né, conforme as possibilidades do trabalho que você tem à disposição. Habilidades básicas e habilidades multifuncionais, que a gente vai falar um pouquinho mais, ok? Então, a figura é composta por 3 grandes grupos, agora explicando a figura. Tá? Aptidões, habilidades básicas e multifuncionais. As aptidões são cognitivas e físicas, como vocês podem ver, cognitivas e físicas, né? Estão relacionadas com a capacidade dos indivíduos. E aí a gente começa a fazer uma relação, né, com o tópico anterior, tá? Em relação a capacidades. Ou seja, estão relacionadas à capacidade dos indivíduos. As habilidades básicas, aí voltamos aqui para as habilidades básicas, habilidade de conteúdo e de processo, né? O que você sabe e o que você consegue entender do processo, ok? E habilidades mais complexas, as multifuncionais, que são subdivididas em sociais, sistêmicas, resoluções de problemas, habilidade de gerir recursos e técnicas, tá? E aí, mais ampla, porque também entra muito a questão do ser nesse conteúdo. Atributos levados em conta para avaliar um bom profissional. Ok? Então, está lá no conteúdo de vocês podem observar. Primeiro, a apresentação pessoal. Aí entra na questão lá do currículo, né? Que fala também nessa unidade. Tá? Especialmente no tópico 2, ok? Então, apresentar-se. E aí aqui fala um pouquinho sobre aparência, né? Não quer dizer sobre luxo, asseio, enfim, o que vestir. Então, não fala de uma questão ampla com algum sinal em relação a preconceito, por exemplo. Tá? Então, o que o material fala um pouquinho é sobre saber se colocar e onde se colocar. Né? Então, como se apresentar para tal emprego, se eu vou para uma academia, né? Como eu vou me apresentar, né? Como é que eu vou estar pronto para trabalhar nesse lugar. Tá? Então, a gente tem que saber também como estar aparentemente bem, né? Para tal situação, ok? Vocês podem concordar, discordar sobre essa questão, acho que tem que ser reflexivo sobre isso também, mas é uma questão bem importante que está no material e que é de simples entendimento, né? Eu acho que se vocês pegarem o cerne, a parte principal do que está falando, né? Esse número 1, no caso da apresentação pessoal, não é difícil de entender. Ok? Então, 2, tá? Facilidade de relacionamento. Então, querendo ou não, é um trabalho em grupo, você vai estar à disposição profissional, você vai estar trabalhando em grupo de todo jeito. Tá? Mesmo uma pessoa que hoje em dia está em home office, ela está trabalhando com alguém, para alguém, né? De alguma forma, em algum sentido. Então, a parte do relacionamento, ela é muito importante. Depois eu quero passar também um vídeo para vocês, enquanto vocês vão ter um tempinho, que fala também sobre isso. Tá? Que a parte de relacionamento talvez seja a mais importante de todas. E aí eu digo porque essa é a minha opinião e a visão de muitos também.
Facilidade de comunicação verbal, tá? Então, falar é muito importante, e aí eu cobro de vocês para vir aqui falar. Gostaria muito que semana que vem a gente conseguisse fazer essa dinâmica, né? Vocês aparecendo, discutindo, é muito importante, tá? Essa parte, eu sei que no online talvez seja até mais difícil, né, do que no presencial, mas é muito importante, então, essa comunicação verbal. Rapidez de raciocínio e decisão. Antes eu fiquei devendo para vocês uma palavrinha, faltou o quê? Rapidez de raciocínio, né? Às vezes a pessoa está ali pensando muita coisa, enfim, esquece uma palavra. Então, eu ia falar para vocês, né, que o estilo da educação à distância que a gente participa hoje, em relação à característica do presencial, talvez ele seja mais democrático, né? Claro, isso para o ensino superior, não vamos falar de educação básica, né? Porque educação básica, a educação básica à distância, tá? Talvez seja exatamente o contrário, né? Mas o ensino superior à distância talvez seja mais democrático pela capacidade até, às vezes, de deslocamento, né? Você não tem capacidade de fazer um curso porque não tem condições de fazer um curso porque esse curso, presencialmente, ele está a 600 quilômetros da minha casa, né? Muito longe. Então, talvez no modelo presencial eu consigo ter acesso, modelo à distância eu consigo ter acesso. Então, também tem isso que a gente estava discutindo. Mas, voltando à questão mais importante, rapidez de raciocínio e decisão. Ok? Criatividade, muito importante, né, nos dias de hoje, como sempre foi. Liderança, tá? Então, independente da sua condição, independente da sua capacidade, independente da sua posição dentro de um local, dentro de uma empresa ou numa academia, qualquer lugar que for, você precisa ter liderança, né? Independente se for para liderar outras pessoas, né? Ou para liderar situações, né? Momentos, enfim, você tem que ter atitudes, né, de liderança. Então, é uma questão também que a gente precisa desenvolver, e aí, ao longo do tempo, podem abrir portas nesse sentido também. Capacidade de observação, daí fala principalmente da questão crítica, né, do entender, tá, e do refletir sobre... Tá? Sobre o quê? Sobre algo, sobre o que está acontecendo, refletir sobre melhoras no ambiente de trabalho. Muitas vezes depende da gente ter autonomia ou não, né? Está lá numa academia, está numa piscina, está num clube de futebol, aí cada um vai seguir, né, o seu trabalho, mas você precisa refletir sobre o que ocorre, sobre o seu trabalho, sobre o trabalho da academia, sobre o trabalho da instituição que a gente trabalha. E, em cima disso, ser crítico, mas crítico num sentido de colaborar, tá, para a melhora do processo, né, até onde você tem autonomia, até onde você tem espaço para opinar e para melhorar. A gente sabe que não vai mudar o mundo sendo eu, como mero tutor, eu não vou mudar algo que talvez lá em cima a diretoria pense, né, da Uniacel, mas com a minha opinião, junto à gestora do polo, que pode passar essa informação. Então, também essa capacidade de observação, estou dando o meu caso, mas pode ser com qualquer pessoa, dependendo do cargo ser um cargo baixo ou cargo alto. Tá? Então, essa capacidade é muito importante, principalmente aqui entra para vocês acadêmicos, né? Então, a capacidade de observar, de refletir, de criticar, tá? De discutir, ela é muito importante no meio acadêmico. Capacidade de persuasão, então, em relação ao convencimento, né? Saber colocar as palavras, saber discutir, estar preparado para isso, né? Ler, se preparar antes de falar alguma coisa, então é bem importante. Determinação, tá? Questão atitudinal, muito importante. E resistência emocional, tá? Principalmente nos dias de hoje, é um turbilhão de informação, é um turbilhão de emoções, né? Sendo no presencial, né, no trabalho, sendo à distância, em redes sociais, então a gente precisa ter essa resistência emocional, principalmente focado no trabalho, no sentido do nosso conteúdo, ok? Questão de postura profissional, tá? Eu vou ler para vocês... Tá? São coisas muito básicas, né? Mas que são importantes para vocês terem ciência do que a gente está vendo nessa unidade e também que vocês possam levar para a vida eventualmente. Né? E que eu também, quando leio e releio esse tipo de conteúdo, para mim é muito importante, porque a gente fixa, a gente afirma, né? Algumas coisas que às vezes a gente esquece, deixa de lado, enfim.
tá? Então, pontualidade sempre, né? Questão de postura. Lembrar que a primeira impressão é a que fica, né? Então, ser cordial, principalmente no começo, né? Conhecer todas as pessoas. Porta aberta não significa que possa ser... Aqui, porta aberta, vamos dizer, então, você sai e deixa a porta aberta, tá? Basicamente isso. Apesar que no conteúdo ele fala algumas coisas diferentes, mas tem isso como norte aí do conteúdo que está certo, ok? Olhe sempre nos olhos da pessoa com quem está falando, tá? Escute, seja educado. Às vezes é muito mais importante a gente ouvir do que falar, né? Às vezes não, sempre é mais importante a gente ouvir e quando tiver o nosso espaço de fala, a gente aproveitar para falar coisas que agreguem, tá? Sente-se de maneira correta, sem se jogar na cadeira, verifique o código de ética e conduta da empresa, ok? Então, no momento que você entra numa empresa, entra numa academia, entra no ambiente de trabalho, você tem que aceitar, né, algumas normas, algumas regras, algumas bases que vão nortear o teu comportamento, né? Se você é contra aquilo, então você não deve estar ali. A partir do momento que você aceita estar, precisa seguir algumas regras, né? E aí entra... todos os tópicos anteriores podem discutir isto, né, que está posto aqui, ok? Mas vale para você dentro de uma empresa, de um local de trabalho, enfim, é bem importante, ok? Seja organizado, se planeje, então é muito importante planejar antes para executar depois, né? Então, eu venho aqui conversar com vocês, eu tiro pelo menos na segunda de manhã, né, para pegar todo o conteúdo, ler com calma, ver todas as autoatividades para ter pronto para no momento de falar com vocês. Durante a semana vou mandando, agora vocês estão no começo, então a gente manda mais orientações, né, mas nas turmas mais avançadas a gente acaba mandando conteúdos, né, podcasts, vídeos no YouTube, coisas que podem agregar, principalmente nas atividades que são mais difíceis, né? Exemplo como professor. Eu nunca, tá? Para não dizer nunca, em 1% das vezes eu vou para a borda da piscina, tá? Sem o treino pronto, ok? Num dia diferente lá. 99% dos dias eu tenho o treino pronto, deixo tudo organizado, cada série, cada minuto, tudo certinho, para se tiver que fazer, mudar alguma coisa, adaptar, tá? Então, se você é organizado, você deixa tudo pronto antes, aí você vai apresentar, né, vai dar a aula, vai fazer alguma coisa na empresa, você vai estar preparado, certo? E aí você conta até, né, os minutinhos lá que vai dar uma aula, por exemplo, tá? Então, a minha aula tem 1h30, tá, com a equipe, 1h30 de treino, certo? Eu faço do primeiro minuto ao último minuto tudo o que vai acontecer, tá? Quanto tempo demora para fazer isso? Cada treino eu demoro 3, 4 minutos. Na semana, então, são 20 treinos lá que tem que fazer. Vai dar 20 vezes 4, 80 minutos. 1h30 por semana, né, digitando e organizando o treino. Isso é ser organizado, isso é planejar, ok? Então, a partir do momento que vocês entram numa academia, vão para uma sala de aula, né, vão trabalhar em alguma coisa relacionada, tem que planejar antes, né? Em ambientes de trabalho mais formais, talvez na própria empresa você tenha o tempo de planejar para depois cumprir uma reunião, enfim, alguma coisa, ok? Mas a relação entre ser organizado e planejar é muito importante, né? Para quando tiver que fazer alguma mudança, a adaptação seja pequena, ok? Bem importante. Respeite os colegas e seus espaços, ok? Cuidar com o uso do celular, né? Questões éticas também em relação ao celular, a grupos, enfim. Cuidar também com as redes sociais, né? Tomar muito cuidado com rede social, cuidar com o que a gente posta, né? Todo mundo tem o direito de errar, mas tomar muito cuidado, né? Para não expor, principalmente a empresa, o local de trabalho de vocês, em relação à postagem, coisas que deteriorem talvez a imagem, né, de pessoas, né, ou da própria empresa, do próprio local de trabalho. Então, muito importante ter essa visão também. E daí vem naquilo que a gente comentou, né, sobre respeitar as regras. Você está trabalhando no local X, você assinou,
né, um termo de compromisso de seguir certas regras. Então, a siga, né, ou pula para outro lugar. Né? Em situações imprevistas, ouça a opinião dos colegas, independente de divergência, enfim, né, sempre tentar encontrar a melhor solução, ouvir antes, ouvir muito mais do que falar, ok? Indo para o tópico 3, ok? Como criar oportunidades profissionais. Relacionamento pessoal e profissional, primeira coisa, ok? Esse aqui eu quero comentar um pouquinho mais, que aí depois o tópico 4 é só um slide. Tá? Relacionamento pessoal e profissional, antes, não sei se vocês lembram, eu falei sobre a coisa mais importante para mim, a coisa mais importante é o comportamento, tá? É a forma profissional, forma pessoal com que você se comporta em relação ao ambiente de trabalho, ok? Por quê? Conhecimento a gente adquire. A pessoa é mais difícil de mudar. Então, se você é uma pessoa, e aí vai entrar depois outras coisas, como atualização, enfim, né, o conhecimento, isso que é muito importante. Sem ele, você não vai ter capacidade de dar uma aula, por exemplo, né? Então, é muito importante. Mas o que eu digo é o seguinte, se você tem as qualidades pessoais, né, se as pessoas ao teu redor, elas gostam de estar contigo, se você gosta de ter o convívio, se você está feliz com o trabalho, né, se você quer aquilo, tá, já é mais de meio caminho andado. E conhecimento, ele está aberto para todo mundo. Qualquer um pode ir atrás do conhecimento, ok? Mas as pessoas que daqui a pouco têm um pouco mais dificuldade de relacionamento, né? Daqui a pouco tem uma certa arrogância em relação a saber mais, tá? Essas pessoas elas vão ter mais dificuldade no relacionamento e vão se afundar. Tá? Então, é muito importante essa questão de relação pessoal e profissional, né? O comportamento, como se portar, sabe? Ser uma pessoa que transmita coisas boas no ambiente de trabalho, e a partir daí, buscando conhecimento, você vai crescer muito. Tá? E aí sim, claro, conhecimento é muito importante. Atualização permanente, então não achar que sabe, né? A gente, quanto mais a gente aprende, a gente vê que sabe menos, né? Porque o horizonte abre mais, quando o horizonte abre mais, a gente vê que tem tanta coisa que a gente não sabe. Então isso é uma coisa também que quem entra no ambiente acadêmico vai descobrir, é coisa que a gente aprende com a vida também, né? Então, muito importante estar sempre se atualizando. E em relação à nossa profissão, tá? Sempre tem coisas novas, tá? Então, o esporte como um todo, parte de academia, tem evoluído muito nos últimos anos, né? A ciência, o número de praticantes aumentou muito, né? Independente do que seja, aumentou muito a prática de exercício físico, prática esportiva de uma forma geral, ok? A partir daí, a ciência cresce. Quando tem mais ciência, quando tem mais gente pesquisando sobre isso, aparecem mais coisas, tá? Coisas novas, importantes. Então, está sempre mudando. E quando está sempre mudando, a gente precisa se atualizar. Domínio de línguas estrangeiras e informática. Então, informática é uma coisa muito básica, né? A gente falava em informática. Eu sou dos anos 80, vocês talvez tenham alguém que seja dos anos 90, enfim, a gente é talvez de uma idade parecida. A gente falava antigamente de informática, né, que era para ir para aprender a ligar um computador, certo? Hoje em dia não tem mais isso. Né? Hoje em dia, a criança com 3 anos, se você der para ela lá o computador e dizer, ó, aqui liga o computador, faz assim, assim, na terceira vez ela já vai saber. Tá? Então, é importante a gente ter o domínio de algumas coisas básicas, tá? Que é navegar, tá, pelos sites, conseguir identificar o que é valioso para nós, tá, em relação à informática e principalmente ter conhecimento dos ambientes em que a gente circula, tá, em relação à informática. Quais ambientes? O AVA da faculdade, né? Um programa de computador lá do nosso trabalho, né? O programinha de computador lá da academia, que tem um software de pesos, medidas, enfim, vários tipos de coisas, né? Então, nesse sentido, é muito importante em relação ao domínio da informática. Okay? A gente precisa ser expert? Talvez não, mas é importante ter conhecimento. E de línguas estrangeiras, que vai abrir um mundo gigante, né? Eu tenho dificuldade com a língua inglesa, né? Já fiz curso, enfim, consigo ter compreensão,
eu consigo compreender, né, tenho uma compreensão mediana, tá? Mas às vezes estou lá pesquisando alguma coisa, aparece um artigo em inglês, artigo em inglês, aí já tenta ver se tem em espanhol, que é um pouquinho mais parecido com o português, já é um pouco mais fácil, né? E então, o básico do básico a gente precisa saber, mas mesmo assim a gente vai barrar. Tá? Então, é importante também a gente buscar línguas estrangeiras, e aí principalmente o inglês, que é o principal, né? Que é onde a gente acaba tendo mais contato. Enfim, olha só quem apareceu aqui, vou dar um tchau para ela. Em casa não é fácil, né? Certo? Então, o inglês como principal língua estrangeira, mas tem outras diversas, né? Quer aprender alemão, russo, enfim. Russo não deve ser fácil. Atualização do currículo, ok? Então, está sempre deixando atualizado. O que quer dizer sempre atualizando o currículo? Eu estou sempre fazendo curso, estou sempre indo atrás de alguma coisa, estou sempre buscando conhecimento novo, estou sempre me aprimorando. Aí eu tenho que deixar meu currículo atualizado, ok? Se eu não faço nada, não adianta muito atualizar o currículo, né? Só um papel lá, aí muda a data lá embaixo, mudou de janeiro de 2020 para março de 2021, e o que tem a oferecer a mais? Então não adianta só ser no papel, tem que ser no papel, mas tem que ser de fato, tem que estudar, tem que correr atrás, enfim, aí sim atualizar lá no papel. Apresentação pessoal, a gente já falou bastante no tópico anterior, tá? Preocupação em cooperar e resolver problemas, ok? Então, básico, né? Prioridade, algo que a gente falou na semana passada também. Então, priorizar, tá? É deixar algumas coisas de lado. A faculdade vai ser a nossa prioridade. Eu quero ser profissional de educação física, ok? Aí eu não participo das aulas, mal e mal dou uma olhada no livro, só respondo as atividades lá com a ajuda do portal, e aí faço aquela provinha durante a semana. Vou ser um bom profissional de educação física? Eventualmente eu nem vou conseguir passar, né? Porque aí depois vai chegar as atividades, as disciplinas mais complicadas, que você vai ter que fazer os projetos de pesquisa, esse tipo de coisa que a gente já está começando a discutir. Então, esse tipo de desenvolvimento, né, de projeto de pesquisa principalmente, talvez vai barrar essa pessoa, né? Mas aí vai negligenciando, vai jogando com a barriga, não vai ser um bom profissional de educação física, né? Tem que querer um pouquinho mais. Então, priorizar, deixar algumas coisas de lado. A gente falou semana passada sobre 4 horas mínimas por semana, além do dia da aula, 8 horas por semana, legal, tá? E mais do que isso, sensacional, né? Aí me avisa lá, a gente vai escrever um livro sobre a pessoa que estuda 100 horas por semana na Uniaselv e sabe tudo de educação física. Muito bom, aí é excelente, tá? Então, assim, mínimo 4 horas, 8 além do encontro aqui, tá? A gente sempre tem alguma coisa a aprender. Criatividade. Então, é importante ser criativo, já falamos sobre isso. Vida social e vida particular. Aí, tentar... Esse aqui até vamos ler junto. Ó. Vida particular e social. No mundo atual, em que as redes sociais, principalmente, mas também a participação em eventos expõe a vida, é importante estar atento à forma de agir, excessos, enfim, nas redes sociais, tomar cuidado com o que coloca, né, em relação às coisas pessoais, tá bom? Gente, aqui, né, cada um vai ter a sua opinião sobre isso. Então, mas sempre é aquilo que a gente falou antes, cuidar principalmente para não expor ninguém, né? Expor o ambiente de trabalho, não se expor em alguns momentos, tá? Ter cuidado, tá? Mas também conseguir viver livremente, né? Acho que isso aí é um direito de cada um. Qualidade no trabalho, então, né? Entregar qualidade no trabalho, procurar nos dias de hoje, a gente está diariamente, eu diria, né? Não é nem mensalmente, anualmente, em períodos, diariamente a gente tem novidades, né? Tá sempre mudando tudo, ainda mais de março do ano passado para cá, né? Então o Covid veio, mudou muita coisa, já era, a gente já precisava estar em constante adaptação diante das mudanças do mundo. E agora, mais ainda. Desenvolver empatia, então, se colocar no lugar do outro, né? Entender porque a outra pessoa
de tal maneira, tá? Então, nesse sentido, bem importante a empatia, que é uma palavrinha bonita lá, que a gente discorre sobre isso, né? Tem um monte de texto bonito na internet sobre isso, mas que, de fato, a gente precisa ter empatia, né, com o outro. Participação em reuniões, pratique os Cs, seja claro, correto, consistente, conciso e completo. Bonito, né? 5 Cs. Claro, na hora de se manifestar, seja correto, né? E aí entra a ética. A gente, falando na faculdade aqui, a gente vai discorrer muito sobre isso, porque tem cadeiras, né? Disciplinas, que falam exatamente sobre ética no mercado de trabalho, ética profissional do profissional de educação física, tá? Então, bem importante. Seja consistente, né? Então, aquela pessoa que fica variando muito, e aí vamos dar um exemplo, o humor. A pessoa um dia está muito alegre, outro dia está lá embaixo, triste. Então. Não, a gente é linear. Às vezes está de mau humor, eu não quero dar bom dia para ninguém, né? Alguém dá bom dia e fala, ok, bom dia. No outro dia está um pouco mais feliz, ok? Mas quando muda muito, né? E aí a consistência também acaba interferindo no trabalho. Tá? Então vale para muitas coisas. Seja conciso, tá? Conciso em relação a ser objetivo, não ficar rodeando muito, né? O bom profissional é aquele que entrega algo de forma objetiva, rápida, mas ao mesmo tempo também completo. Não adianta ser complexo e incompleto. Eu preciso ser objetivo, mas ser objetivo, grandioso, ser completo em relação a isso, entregar algo grande, tá? E objetivo. E completo, no final ali, é a palavra que completa, completa, a palavra anterior que é conciso, ok? Comunicação, a gente já falou muito também, muito importante, né, em todas as esferas, certo? Mesmo vale para a comunicação oral, em que temos que ser cuidadosos com a forma que nos expressamos, né? Muita careta, enfim, seja, né, real, seja de verdade. Tópico 4, estratégias para o sucesso profissional. Finalizando, então, independente do caminho que vai seguir, tenha sempre em mente que você é o principal responsável pelo sucesso. Mais importante para uma carreira é parar de reagir automaticamente sobre ela e passar a pensar estrategicamente sobre a sua vida profissional. O que quer dizer esse último parágrafo? Né? A gente tem que estar preparado, né, de uma forma estratégica e aí tentar traçar uma linha da onde a gente está e onde a gente quer chegar, ok? No meio do caminho, vai aparecer uma pedra no caminho, né? Vai aparecer lá uma demissão, vai aparecer um problema financeiro, algumas coisas vão aparecer. E aí eu vou adaptar, talvez eu vou jogar o meu objetivo mais para frente, talvez o meu objetivo ele vai mudar um pouquinho de lugar ali, mas eu não vou sair muito do meu trajeto, porque eu quero algo lá na frente, né? Talvez eu vou adaptar o meu objetivo final, né? Mas ainda querendo chegar lá, certo? E não reagir às coisas que acontecem. Então, cheguei ali, eu tive um problema, pá, então para tudo, vamos quebrar esse ciclo, a gente vê quando começa de novo. Não. Ok, tem que parar. Aí você já tem, se você já tem estratégia traçada e você precisa parar, você vai ter a estratégia na hora da parada também. Aí entra a adaptação. Então, entender o início e o fim, aonde você quer chegar, e tratar traçar essa estratégia, que é bem importante. E vocês agora, como acadêmicos, né, mais do que nunca, principalmente quem está começando, quem está complementando, né, acho que já consegue visualizar isso de uma forma melhor. Quem está começando, então, que consiga traçar isso, né, e enxergar lá na frente se conseguiu fazer o que conseguiu fazer o que planejou, né, mas também que no meio do caminho refaça, reflita, é isso mesmo, não é, né? Então traçar o objetivo inicial e final, mas ser reflexivo, ser crítico no meio do caminho, que é muito importante. Ok? Muito bem, então vou finalizar a apresentação.